Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu quero orar por você, trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. A palavra de Deus ela é poderosa e nós, meus irmãos, vencemos somente pela fé em Jesus Cristo. E quando nós cremos na palavra que nos orienta, nos dá um entendimento, nos mostra e nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber. No livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel, meus irmãos, ele faz uma oração, né? E ele recebe grandes revelações da parte de Deus. Daniel, ele queria, meus irmãos, saber quando seria a restauração do seu povo que estava exilado na Babilônia. Daniel era um dos exilados, isso mesmo, na Babilônia, né? Um judeu que foi exilado na Babilônia. E ele queria saber, né, quando que era a libertação e quando que eles iriam voltar para Jerusalém, para a terra natal deles, e iriam restaurar e reconstruir o seu povo, né? Iriam reconstruir Jerusalém novamente, iriam voltar para a terra natal deles, porque ali eles estavam exilados sobre o poder da Babilônia. Jerusalém tinha sido sitiada, destruída, só tinha os escombros lá. E Daniel, ele orava, né, e buscava a Deus, um homem amado por Deus e que tinha grandes revelações do Senhor, e que tinha grandes revelações de Deus. Sabe, a gente vendo aqui esse interesse na oração de Daniel, a gente aprende muito. Olha o que diz a palavra de Deus. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olhe bem, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que acontece? Aqui nesta passagem, meus irmãos, Daniel estava lendo as Escrituras e ele compreendeu, ele chegou à conclusão de quê? De que o tempo em que eles estavam exilados, estava chegando o fim. Porque aqui, meus irmãos, o poder da Babilônia já tinha acabado. A Babilônia tinha sido invadida pela Pérsia, pelos medos e persas. Tinham sido invadidos, né? Logo naquela passagem onde Amão escreve na parede para o rei Belsazar, onde ele estava profanando as coisas santas do templo do Senhor, e ali uma mão vai lá e aparece dizendo que o fim tinha chegado do seu reinado. E ali, meus irmãos, os medos, os persas invadem a Babilônia e ali tomam o poder, todo o poderio da Babilônia. Agora, meus irmãos, está sobre quem? Todo o poderio, meus irmãos, agora está sobre os medos e persas, né? E o que acontece? Acontece, meus irmãos, que Daniel ele começa a orar, a jejuar,
buscando uma resposta. Quando seria o fim da assolação do seu povo que estava vivendo? Porque ele entendeu o quê? Ele entendeu que o cativeiro durava 70 anos. E como a Babilônia caiu, Daniel entendeu o quê? Daniel entendeu que estava próximo a volta deles para Jerusalém. Olha o que diz. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel, ele orava e ele lendo as escrituras, ele compreendeu, que se a Babilônia tinha caído, agora, meus irmãos, os caldeus tinham ali, meus irmãos, tomado agora o poder, que eram os medos e os persas, sobre a Babilônia. Daniel entendeu o quê? Que estava próximo a volta deles, a liberdade deles para Jerusalém. Os 70 anos tinham acabado, segundo as profecias do profeta Jeremias. E Daniel entra em oração, jejum, pano de saco, cinza, se humilha-se perante o Senhor. Se humilha-se perante o Senhor. Olha aqui. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E Daniel, meus irmãos, ele faz uma oração ali, buscando em Deus uma resposta. Isso mesmo, buscando em Deus o perdão para o seu povo, para eles dos seus pecados, e buscando a liberdade, isso mesmo, deles e a volta deles para Jerusalém. Embora eles tivessem 70 anos ali eles não tinham, meus irmãos, voz nenhuma. Ali, meus irmãos, eles não tinham nenhuma liberdade para eles reconstruir, e ali não era a cultura deles. Ali era uma cultura pagã. Embora eles tivessem ali até uma liberdade em si, mas eles não tinham a liberdade, meus irmãos, de quando eles estavam na terra deles, que era Jerusalém, ali onde eles tinham o templo de adoração, eles tinham as terras que lhe pertenciam, tudo ali pertencia a eles. E ele diz: e eu orei ao Senhor meu Deus, depois que ele entra em jejum, se humilha, nas cinzas, em panos de saco, ele ora, ele se humilha perante o Senhor, ele ora, ao Senhor, confessa e diz: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que eu acho aqui bem interessante é a sinceridade de Daniel. Daniel, meus irmãos, não se apresentou para Deus buscando algo, cobrando de Deus algo, como lhe pertencessem algum direito, de forma nenhuma. Até então, meus irmãos, porque eles tinham pecado, eles tinham transgredido, eles tinham abandonado os mandamentos de Deus. Daniel aqui, ele glorifica a grandeza de Deus e reconhece a condição dele, do seu povo, de pecador e de miseráveis que são como pecadores. Isso, meus irmãos, já nos dá um exemplo, de quê? Da grandeza de Deus e da condição nossa como pecador. Nenhum ser humano, meus irmãos, ele, meus irmãos, é nada diante de Deus, é um pecador.
Isso mesmo. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não é popular. Por quê? Não há ninguém grande, não há ninguém, meus irmãos, poderoso. Quando nós, meus irmãos, chegamos na igreja, nos apresentamos a Deus, nós estamos dizendo que eu sou um pecador. Eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão, eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. E isso, meus irmãos, você não está colocando isso diante de um pregador. Você está ali, meus irmãos, colocando diante de Deus. Isso mesmo. Embora tenha um sacerdote ali, meus irmãos, que vai estar intercedendo e lhe ajudando. Agora, por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não querem se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? O orgulho, a soberba que está muitas vezes no coração. Meus irmãos, somente com humildade, somente, meus irmãos, a gente reconhecendo, se humilhando, buscando ao Senhor, reconhecendo a nossa condição, é que nós podemos ser transformados. É preciso que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor, reconhecer a sua grandeza, o seu poder e a nossa condição de pecador. Não existe ninguém grande, ninguém poderoso. Isso mesmo, não existe. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, é a gente reconhecer a condição de pecador que nós somos. E eu sei, meus irmãos, que isto dói na carne de muitas pessoas. Pessoas, meus irmãos, que são aplaudidas neste mundo. Pessoas, meus irmãos, que são muitas vezes tidas aqui neste mundo como grandes referências, e ela entender que ela é uma pecadora, que ela precisa da misericórdia de Jesus Cristo, que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Isso não é fácil, meus irmãos. Somente, meus irmãos, por humildade, pelo poder do Espírito Santo. E Deus fala com você que está me ouvindo agora. É preciso que você faça isto. Que você reconheça a sua condição e você se arrependa-se dos seus pecados. E ele disse: e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Daniel aqui, meus irmãos, era governador. Ele tinha tido grandes... quando Nabucodonosor era o rei da Babilônia, Daniel, meus irmãos, ele se tornou-se governador da Babilônia. Ele, meus irmãos, tinha um grande poder sobre a Babilônia. Sobre todos ali, Daniel, meus irmãos, tinha poder. Porque Deus deu isso para ele através do rei que ali estava. Mas olha a condição de Daniel de humilde, reconhecendo o seu pecado, o pecado do seu povo, se humilhando perante Deus. Isso já mostra para mim e para você que diante de Deus não tem ninguém. Isso mesmo. Todos nós, meus irmãos, somos pequenos. Isso mesmo. E diz: pecamos e cometemos iniquidade. Já imaginou uma oração desta? Pecamos e cometemos iniquidade. E procedemos impiamente. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Que coisa, meus irmãos. E ele disse: não demos ouvidos, fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Sabemos, meus irmãos, que essa oração de Daniel era pelos judeus, né? Pelo povo de Israel. Agora, meus irmãos, isso reflete, meus irmãos, a uma imagem de todos nós, né? Porque lá em Romanos a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós pecamos e destituídos
estávamos da glória de Deus. Fomos rebeldes, transgredimos os mandamentos do Senhor. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Isso mesmo. Talvez eu esteja falando aqui com uma pessoa que tem um grande poder. Isso mesmo. Um grande poder. Seja econômico, seja judicial, político, não sei. Seja uma grande referência, né, para as pessoas. Isso, meus irmãos, não nos faz ou não nos tira a condição, meus irmãos, de pecador. A condição, isso mesmo. O estado que nós temos, que nós somos, meus irmãos, de pecadores, que transgredimos, pecamos contra o Senhor, contra Deus, e que precisamos da misericórdia dele. E que é preciso que nós venhamos nos humilhar, nos voltar para o Senhor e buscar a ele. E ser transformado por ele, receber uma nova natureza. Se o homem é pecador, pecou contra Deus, o pecado começa no coração do homem. Olhe bem, o pecado está no coração do homem. O pecado está no seu coração. Isso mesmo. E daí, ele é o quê? E daí, meus irmãos, ele é exposto. Ele é colocado para fora com as nossas ações, né? Com as nossas ações. Por isso, meus irmãos, que é preciso que nós venhamos nascer de novo, ser transformado, receber um novo coração. O coração que antes era dominado pelo pecado que estava dentro de nós, agora ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando nós, meus irmãos, fomos e recebemos a redenção, fomos santificados, justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. E aí, o que acontece? Nós começamos a ter uma vida diferente. Começamos a ser humildes, mansos, santos. Começamos a ter uma nova vida. Começamos, meus irmãos, a ter uma nova vida. Uma vida transformada por meio de Jesus Cristo. Uma vida transformada por meio de Jesus Cristo. E ele diz: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Quantos profetas pregaram? Isso mesmo. Quantos profetas pregaram? Elias, Eliseu. Exemplos aqui de profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Quantos profetas, meus irmãos, pregaram? E outros, meus irmãos, que a Bíblia não faz menção. Isso mesmo, ou faz pequena menção. Pregaram, meus irmãos, chamando o povo para o arrependimento, apontando, meus irmãos, que eles tinham pecado ou estavam pecando contra Deus. E eles não se arrependeram, não se converteram. Até que ponto chegaram? A este, onde foram exilados pela Babilônia. Jerusalém foi sitiada, destruída, e eles se encontravam nessa situação, onde já há 70 anos eles estavam aqui sitiados, exilados pela Babilônia,
Muitos tinham perdido já a sua identidade, a sua cultura, onde eles tinham na sua terra natal, porque tinham pecado, tinham transgredido os mandamentos do Senhor. Agora Deus tinha uma aliança com eles, uma aliança. E Deus ele é fiel à sua aliança e à sua promessa. Hoje a nossa aliança, a nossa promessa, está estendida em Cristo. Completou esta aliança na vida deste povo por meio de Jesus Cristo e se estendeu para nós, como gentios, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Completa a aliança deles em Cristo e chega até nós, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. E nós somos alcançados, isso mesmo, pecadores, miseráveis. E Jesus, ele quer te salvar neste momento. Jesus quer te salvar. Se arrependa-se, entregue a sua vida para Jesus Cristo, deixe que ele seja o Senhor da sua vida, deixe que ele cuide da sua casa, da sua família. Não é fácil, mas Jesus ele muda, ele transforma. Ele nos tira um coração duro, um coração manchado pelo pecado, por todo tipo de pecado, seja o orgulho, seja, meus irmãos, a vaidade deste mundo, a avareza, os pecados, meus irmãos, que cometemos diariamente, ou os pecados, meus irmãos, que está exposto no mundo. Mas nós, meus irmãos, somos transformados e começamos a ser limpos, santificados e agora ter a nova natureza, que é a natureza de Jesus Cristo, que é a natureza de Jesus Cristo. E é esse o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é este. É a gente saber que éramos pecadores e que somos e que precisamos buscar a Jesus. É saber que o nosso coração é pecaminoso e que precisamos buscar um coração novo. Sem isto, nós não conseguimos, meus irmãos, ter a salvação. Nós não conseguimos alcançar a salvação, uma nova vida e ser transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E Jesus ele quer salvar a sua vida, a sua casa, ele quer transformar você, ele quer te ajudar em todos os seus caminhos. Entregue a sua vida, os seus caminhos e deixe que o Senhor ele te ajude em todos os seus caminhos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Ore comigo agora. Você que está aí entregando a sua vida para Jesus, você que diz assim, pastor, eu quero receber minha cura, saúde. Eu tenho enfrentado grandes aflições, problemas de saúde, dívidas, cansaço, problemas na minha casa, na minha família. Jesus, ele nos dá força e ele nos ajuda em todos os nossos caminhos, tá? E você também pode ser um semeador da nossa igreja, desse ministério, nos ajudando. Isso mesmo. Cada semente é muito importante para que possamos continuar pregando a palavra de Deus, pagando aluguéis, ajudando no trabalho missionário, fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Aparentemente está aqui, quem está de fora acha que é fácil, mas é um preço altíssimo que pagamos por trás de tudo. Altíssimo. Isso mesmo. Altíssimo. E somente, meus irmãos, pela fé, somente tendo certeza do chamado e daquilo que Deus nos chamou, é que prosseguimos. Não por motivação de ninguém, mas sim, meus irmãos, pela uma certeza divina dos céus que está sobre os nossos corações. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, Pai, pela tua igreja. Eu oro, meu Deus, por todos que nos ouvem agora, neste momento.
Ó Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora neste momento, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Vai à frente da tua igreja, vai à frente da vida desta pessoa, perdoa os pecados, Senhor, sara as feridas. Se existem pessoas que estão agora enfermas, doentes, pensando em desistir, ou estão no limite, não acredita mais que ela possa ser livre do tormento dessa situação. Meu Deus, tenha misericórdia. Ó Espírito Santo, tenha compaixão, Senhor, desta vida, desta casa, desta família. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sara esta vida, esta casa. Sara, Senhor, esta família. Perdoa, Senhor, esta pessoa que me ouve agora. Em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, tenha compaixão. Tenha misericórdia. Meu Deus, eu oro agora, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Liberta cativos e oprimidos. Manifesta o teu poder, Jesus. Desfaz as obras de Satanás, Pai, que trabalha dia e noite. Meu Deus, entra agora com poder, Senhor, libertando cativos, oprimidos, arrancando doenças, dores, arrancando, Senhor, todo o mal em nome de Jesus Cristo. Que pessoas sejam livres, saradas, que pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus Cristo, libertas pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Senhor. Eu declaro agora a saúde, a libertação, que haja salvação, Senhor. Que vidas sejam restauradas agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Eu oro por você, você ora por mim e juntos prosseguimos aqui nesta caminhada. Que Deus te abençoe.